Começando essa aula que vai ser ótima de estágios dos relacionamentos. Onde que você tá? Todo relacionamento, ele vai passar por estágios previsíveis, né? Entender onde que você tá nesse ciclo é fundamental para você conseguir se localizar. O que eu faço aqui? Eu sou uma pessoa que eu quero sair, eu quero ficar, eu quero me resolver com essa pessoa, ou eu quero superar essa pessoa, já não aguento mais, eu tô um viciado. Então, aqui é onde você vai se situar, entende? Muitas pessoas acabam tomando decisões super importantes da vida sem compreender em que fase que elas estão vivendo, e isso pode levar depois a escolhas muito precipitadas ou antecipadas, ou pior ainda, né? A paralisia total, você sente aquela estagnação, você sente que tomou a decisão errada, queria voltar, agora quer reconquistar. Então, para um pouco para entender isso aqui, tá? O primeiro estágio é a atração. Então, é aquela fase inicial, onde tudo parece perfeito, lindo, maravilhoso, e você só vê qualidades da pessoa e tem uma química intensa. E você sente que encontrou aquela sua alma gêmea, a sua pessoa específica. Neurobiologicamente, seu cérebro agora, ele tá inundado de dopamina. Imagina assim, o seu cérebro agora, ele tá o parque de diversões todo aceso lá. O neurotransmissor do prazer, da recompensa, ele tá lá saltitando. E é muito importante entender que nessa fase, essas emoções são temporárias, tá? Isso não representa a realidade completa da pessoa ou do relacionamento. Então, atenção homens, atenção mulheres, vocês não tomem decisões precipitadas nesses primeiros meses, tá? Coloquem um freio aí na vida de vocês. Vamos entender o segundo estágio, tá? O segundo estágio é o de construção. Aqui vocês começam a se conhecer de verdade, a criar intimidade mesmo, entende? A ver, não só ver o lado bom do outro, também ver alguns defeitinhos. E aí começam a construir confiança mútua. E aí os defeitos vão começar a aparecer, mas vocês trabalham juntos ali para ir criando algo sólido. Essa é uma fase crucial, porque determina se vocês têm compatibilidade real, além da química inicial. E olha, gente, aí vocês analisam na vida de vocês. Tem muitas pessoas que elas nem passam para esse estágio. O relacionamento não passa pelas brigas, não passa ali pelos primeiros desentendimentos. E aí vocês já avaliam, né? O que mais contribuiu para isso? Foi eu, foi outro, foi a minha imaturidade, foi a do outro. E o terceiro estágio é a estabilidade. O relacionamento, ele realmente encontra o seu ritmo. Vocês começam a desenvolver rotinas juntos, tem previsibilidade, tem segurança. Algumas pessoas acabam confundindo estabilidade com tédio, mas na verdade é aqui que o amor maduro, ele começa, tá? Não é mais naquela loucura da paixão inicial, mas em algo mais profundo, que vai ser o companheirismo entre aquelas duas pessoas, vai ser a parceria, vai ser o apoio para os sonhos um do outro. E o quarto estágio, ele pode ser a renovação desse relacionamento ou a crise. Todo relacionamento, ele passa por momentos de questionamento, tá? A diferença tá em como as pessoas vão lidar com esses momentos e como que cada um vai reagir também dentro desses momentos, tá? Então, a gente tem que entender essa parte que, beleza, ter crises vai ser normal, eu vou ter desentendimentos, vou ter discussões. Os casais saudáveis, eles usam as crises para crescer e evoluir e para redescobrir um ao outro, para renovar o compromisso, até para se aproximar mais. E os casais disfuncionais, eles só vão se destruindo, entendeu? Cada crise é uma crise que desgasta mais um pouco, desgasta mais um pouco. Aí vai lá, tenta, volta para a estabilidade. Aí vem outra crise, desgasta mais um pouco. E aí vocês procurem já identificar quem são vocês aí, quem é o relacionamento de vocês aí, tá? Nesses estágios. Gente, e um conceito crucial que eu quero trazer agora, tá? Então, segurem aí, que teve os estágios dos relacionamentos, e agora o conceito de pontos de decisão versus escorregar, tá? O conceito original seria um decision points versus sliding, que seria eu escorrego, vou com um fluxo e caio nessa fase aqui de relacionamento. Os pontos de decisão são momentos onde você vai parar, refletir e ver se toma uma decisão consciente ou não sobre o relacionamento. Por exemplo, decidir morar junto, decidir se casar, decidir ter filhos,
enfim, decidir realizar um projeto junto, sei lá, uma viagem. Então, sliding ou escorregar é quando você simplesmente deixa rolar, tá? É quando as coisas acontecem sem uma decisão consciente. Você foi só tipo, deixa a onda me levar, entende? As pesquisas mostram que casais que eles fazem esses pontos de decisão conscientemente, eles têm um relacionamento bem mais satisfatório e duradouro. Quando você simplesmente desliza, vai com a onda, para compromissos maiores, sem reflexão profunda, você pode acordar num dia, numa vida, às vezes, que você nunca escolheu, no lugar que você não queria estar morando, com uma pessoa que você não queria estar do lado daquela pessoa. Um exemplo muito comum disso, gente, é morar junto. Então, se você está passando por esse processo decisional agora, ficou animada com essa decisão de morar junto, tenta avaliar muito bem, tá? Isso é muito comum, principalmente mulheres, né? Às vezes vão morar na casa do homem, mas não avaliam muito bem isso, né? O que representa de verdade para elas, o que elas gostariam realmente de conversar nessa fase. E aí os casais começam a morar junto, muitas vezes por conveniência mesmo, para economizar dinheiro, né? Ou porque assim, já estavam dormindo lá toda noite mesmo, e aí resolvi ficar. Foi ficando, resolvi ficar. Isso é um ir com a onda, entende? Escorreguei aqui para dentro dessa decisão. Um ponto de decisão, de verdade, um decision point, seria eu sentar junto, analisar e discutir. Eu quero mesmo construir uma vida em comum com essa pessoa? Ou eu só quero aqui dividir as minhas contas, eu só quero diminuir meus boletos, eu só quero ficar mais perto do meu trabalho, tá? É difícil, gente, mas é uma conversa que ela precisa existir. Outra pergunta, quais são as nossas expectativas como casal? Como mulher, o que eu tenho expectativa aqui? Eu como homem, o que eu espero? Quais são as preocupações? Como que a gente vai querer que isso funcione? Tá? Muitos estudos mostram que casais que moram juntos antes do casamento têm taxas de divórcio ligeiramente maiores. Mas isso não significa que morar junto seja ruim, tá? Isso veio de um estudo onde existe um grupo ali de casais que foram estudados, que os que simplesmente foram com a onda, muitas vezes por serem um perfil de casais que não haviam se investigado ou pesquisado bem entre eles, muitas vezes tomaram aquela decisão de maneira precipitada e eram pessoas que já não iam ficar juntos, né? Não tinham ali grandes compatibilidades e acabaram depois passando por um divórcio, tá? Então, o problema em si não é morar junto sem uma decisão consciente, sem clareza sobre o que isso significa para o relacionamento, mas e principalmente o que isso significa para cada um. O que significa para você mulher, para você homem, para o seu companheiro, tá? Isso parece algo que é meio bobo, mas na verdade não é, tá? Então, para você identificar em que estágio você tá, observe os sinais. Se você ainda idealiza demais essa pessoa, provavelmente você tá lá na fase da atração ainda. E se vocês estão aprendendo a lidar com as diferenças e conflitos de forma construtiva, vocês estão ali na fase de construção. E se vocês já estão mais ali bem previsíveis, né? Tem muito conforto, já estão com as cortinas alinhadas, vocês estão na previsibilidade. E se tem muito conflito, tensão, briga, provavelmente vocês estão ali na fase de crise. Lembrando que a fase de crise, ela também pode ser caracterizada por aquela baixa emocional, aquele afastamento, aquela apatia emocional entre o casal, sabe? Um fica no quarto, outro fica na sala, e aí cada um faz o seu e ninguém tá conversando. Isso também é um tipo de crise. Só não é aquela crise que é alta, que é discussão, que é quebra-prato. É uma crise silenciosa, mas ela é. Então, é importante entender que a crise, ela não significa que o relacionamento está condenado. Inclusive, tem 1001 fatores que levam a acontecer isso num relacionamento. Só que significa que chegou em um momento de decisão, que vocês vão precisar trabalhar juntos para renovar o relacionamento, ou vão reconhecer que chegaram ao fim, né, de uma jornada. Então, é muito importante que o casal ele se reúna para realmente abrir esse ponto. A chave para essa questão é não tomar decisões
baseadas no estágio atual, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. É você tirar, assim, os últimos 3 meses do relacionamento para avaliar se você quer ficar ou não. Não, né? Você precisa avaliar num todo. Se você tá numa crise, não significa que você nunca amou esta pessoa ou que você escolheu a pessoa errada para estar com você. Mas, se você tá lá no início do relacionamento, também não significa que essa pessoa é a indicada, a enviada por Deus, o presente de Deus. Porque tem muita química ali envolvida. Então, as decisões do relacionamento, elas têm que ser baseadas em padrões consistentes ao longo do tempo, tá? E não em padrões isolados.